Notícia de Brasil, é uma notícia mundial, mas é notícia de Brasil, isso porque Macron, presidente da França, faz sua primeira visita oficial aqui ao nosso país. Ele que chega hoje, nessa terça-feira, aqui ao Brasil, em meio a um impasse de um acordo de quase 20 anos entre Brasil e União Europeia, acordo que até hoje não foi assinado. Emmanuel Macron barrou o debate do acordo de livre comércio entre os blocos após pressão do setor agrícola francês. O presidente Lula e também o ex-presidente Jair Bolsonaro vinham tentando forçar a assinatura desse acordo, o que não aconteceu, até porque o presidente Lula não vê vantagens em assinar esse acordo da forma como ele está escrito. O presidente Lula que já deixou claro desde o ano passado que o acordo da forma como está escrito não é vantajoso para os produtores rurais aqui do nosso país. Primeira viagem oficial de Macron aqui ao país, ele que desembarca nesta terça-feira em Belém, que deve ser a capital, que vai ser a capital da COP30, e por isso a importância de visitar o local e também por conta da Amazônia. Então, eles que fazem essa visita primeiro em Belém, junto com o presidente Lula, ele que deve fazer um giro aqui pelo Brasil com o presidente Lula, vai passar por algumas cidades importantes, inclusive aqui em Brasília, que ele vai ser recebido pelo presidente e também pelo presidente da Câmara e do Senado. Então, Macron chega hoje em Belém do Pará. A vinda do chefe de Estado ocorre em meio a esse impasse dessa assinatura desse acordo entre União Europeia e Brasil, que é discutido há mais de 20 anos. Nos últimos meses, a França tem sido a principal força de oposição para não assinar esse tratado. Lula, que vem falando sobre isso há vários meses, desde o ano passado, aqui no país. O texto chegou a ser assinado em 2019 pelo governo de Jair Bolsonaro, mas sem a ratificação dos dois blocos, acabou tornando-se inválido. Em dezembro do ano passado, o Itamaraty esperou firmar esse acordo enquanto o Brasil ainda presidia o Mercosul, mas Macron fez duras declarações ao tratado entre os blocos. Ele disse que era contra o acordo Mercosul-União Europeia porque era completamente contraditório o que Lula está fazendo no Brasil com o que estão fazendo na França. Ou seja, ele era contrário ao que Lula estava fazendo aqui no Brasil com o que eles estavam fazendo a respeito de reforma agrária e a respeito de produção agrária lá na França. O presidente Lula disse que ia adicionar algumas cláusulas no início para agradar a França, mas que esse não era o melhor cenário aqui para o país, ou seja, não estava agradando nem gregos e nem a troianos, nem brasileiros e nem a franceses, então esse tratado que ainda não foi assinado. O que diz a França e o que diz a União Europeia é que esse tratado não deve ser assinado tão cedo, apesar de que esse assunto deve sim ser falado por Lula aqui nessa reunião, por Lula e por Macron aqui nessas reuniões no Brasil, mas esse tratado não deve ser assinado tão cedo, porque, de acordo com a União Europeia, o foco agora está nas eleições do Parlamento Europeu que acontece esse ano, ou seja, o foco não é a assinatura desse tratado, o foco é outro, é claro. Eles devem falar, Macron vai vir aqui a Brasília nessa semana, ele tem uma fala agendada aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula, que certamente deve ser questionado a respeito disso, a gente vai aguardar um posicionamento a respeito desse assunto.